E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Na plenitude dos tempos, Deus mandou o seu Filho. Mas nós só podemos compreender, tanto quanto é possível para nós, esse mistério de amor que Ele nos revelou, se nós virmos o que é a humanidade sem Cristo. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e os criou homem e mulher. O livro do Gênesis nos fala que Deus criou Adão e Eva e o catecismo nos ensina, os criou no estado de graça e inocência. Eles eram amigos de Deus, diz o catecismo, e não deviam sofrer e nem morrer. O estado em que Deus criou Adão e Eva foi estado de graça e inocência, ou seja, eles viviam nessa íntima união com Deus. A Sagrada Escritura, ela expressa isso de modo simples para a compreensão do povo daquela época e também para a nossa. Deus passeava com Adão no paraíso. Mas Deus queria que Adão e Eva estivessem com Ele livremente, e todos esses dons dados a Adão e Eva viriam para toda a humanidade, porque eles eram os nossos primeiros pais. Adão, homem de barro, mostrando a sua fragilidade, por um lado, mas mostrando a sua grandeza de filho de Deus, por outro. Eva, mãe de todos os viventes, aquela que foi criada da costela de Adão como companheira, Adão como a cabeça e Eva como o coração daquela família. E Deus os abençoou e lhes disse: crescei e sede fecundos. Eles viviam num estado de felicidade. Esse fato de Deus passear com eles no paraíso, de modo evidentemente simbólico que se fala aí, na realidade mostra esta intimidade que Adão e Eva tinham com Deus. Deus toma a iniciativa por amor, cria o ser humano e vive essa intimidade. A Sagrada Escritura, em alguns momentos, falam de que Deus tem a sua alegria em estar no coração do homem. Mas o homem pecou. Preferiu ouvir a voz da serpente, preferiu ouvir o engano, a mentira, e por causa dessa mentira a humanidade foi se entregando, e Deus então procura Adão. Onde estás, Adão? E Adão se esconde. A vergonha, o medo, a desilusão fez com que Adão se escondesse. Onde estás, Adão? Estou nu, por isso tive vergonha. Essa nudez de Adão, mais do que uma nudez física, também havia, mas era a consciência da perda da veste nupcial da graça e da inocência. O homem fica desnudo quando perde a graça de Deus. Ou seja, fica sujeito a todas as intempéries que o mundo possa colocar. Deus então amaldiçoa Adão, a mulher e a serpente, e já promete que essa serpente seria esmagada. Porém, Adão e Eva são expulsos do paraíso e vão ficar sujeitos a todas as misérias, sofrimentos, angústias, perdem não só a graça santificante, como também aqueles dons que Deus tinha dado de modo especial para eles, e ficam apenas com os dons naturais, mesmo assim feridos por causa do pecado original. Esse foi o estado do homem depois do pecado. Expulsos do paraíso, a humanidade então, Adão e Eva têm filhos e filhas, e vão
a humanidade vai crescendo. Mas já no primeiro filho, nos 2 primeiros filhos, há um assassinato, um homicídio, fruto do orgulho, da inveja. Caim mata seu irmão Abel. E assim a humanidade vai se degringolando, e aquela revelação, aquela amizade, ou pelo menos aquela lembrança da amizade primitiva que tinham com Deus, vai se perdendo. E o homem, que é um ser religioso por natureza, porque Deus colocou nele essa sede do Altíssimo, sede do transcendente para se unir a Ele, o homem vai deixando o culto ao verdadeiro Deus e vai mergulhando nos ídolos. O demônio vai enganando a humanidade e a humanidade vai se perdendo em todos os sentidos. Guerras, escravidão, confusão, desordem, destruições. Os homens começam a não se entender mais. Depois vem a diversidade de línguas expressas lá na Torre de Babel, que significa confusão, e os homens vão caindo cada vez mais na idolatria. Sabemos o castigo que Deus deu ao mundo pelo dilúvio, os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, depois tem lá seus descendentes que também vão se perdendo. E toda a humanidade, cada vez mais que mergulhava no pecado e na idolatria, expressa através dessas situações aquele desejo de salvação, mas não consegue. E o demônio vai escravizando cada vez mais os homens. Destrói a família, destrói a sociedade. E chega a um ponto dos pais oferecerem os próprios filhos em sacrifício ao diabo. Acontece lá no tempo do rei Ezequias. E se nós víssemos exatamente a que ponto o homem chega, quando o homem abandona a Deus e não presta o culto a Deus, ou quando não conhece porque se esqueceu, não conhece mais o Deus verdadeiro, nós vamos chegar, por exemplo, na Índia, onde as pessoas preferem adorar uma vaca, adorar um rato, fazer uma cerimônia de dar leite para os ratos num templo, em homenagem a eles. O homem vai a esses absurdos de adorar as estrelas, adorar o sol, a lua, as forças da natureza, adorar uma Pachamama, como se fosse uma deusa que gera a sabedoria ou gera felicidade para os homens. E os homens vão ficando cada vez mais adorando por medo. Como, por exemplo, a civilização asteca, grande civilização asteca, nos livros de história nós aprendemos, no meu tempo, chamava ginásio, aprendemos no ginásio. Quando os espanhóis chegaram, viram aqui uma civilização desenvolvida, extraordinária, sabiam contar. Os índios brasileiros contavam só até 3, eles contavam mais. Mas nós vimos na religião deles adorarem um Deus que não é o Deus verdadeiro, um Deus Sol. E para aplacar a ira desse Deus, eles precisavam fazer guerras com as tribos vizinhas para pegar escravos. E esses escravos eram levados amarrados a uma espécie de altar em forma de pirâmide, como nós vemos nas fotografias, ainda há alguns lá no México. E lá, um sacerdote pagão matava a pessoa, arrancava o coração da pessoa, a pessoa ainda viva, e oferecia aquele coração palpitando com muito sangue ao diabo. E depois rolava aquele corpo lá de cima, e aí embaixo ficava o povo esperando
para logo cortar os pedaços e comer, porque aquilo era sagrado. Tinha aplacado a ira desse Deus. Esse Deus era irado e precisava de sangue humano, do coração ainda do homem vivo. E faziam isso muitas vezes, e jogavam, dizem os historiadores, que faziam um verdadeiro tapete de sangue vindo lá de cima, cá embaixo. Tal era a ira desse ídolo, que exigia isso daquele povo que era considerado um povo adiantado culturalmente. O homem precisava de um Salvador. Precisava de que Deus viesse. E Deus, vendo toda essa miséria, que ainda existe em alguns lugares, na África, por exemplo, ainda há, inclusive antropofagia. Me lembro, no meu tempo de seminário, era famoso lá o Idi Amin, quem foi nos anos 70, deve lembrar disso, que era de Uganda, se não me engano, que era um grande, uma espécie de imperador, e diziam na época que se alimentava de carne humana. Ainda existe isso. E tudo isso era para aplacar a ira do demônio. Porque o demônio ele faz isso com as pessoas. Ele nos impõe o terror, nos impõe o medo, nos ameaça, nos pune, se vinga, porque ele odeia o ser humano, porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. E diante de todo esse quadro que eu apresento para vocês, de modo rápido, nós vemos aí um quadro do homem, depois do pecado, a que ponto chega. E é no meio dessa escuridão, dessas trevas, que Deus manda o seu filho. Vá à terra. E ele diz, Ecce venio, eis que eu venho para cumprir a tua vontade. Por isso vai dizer Santo Afonso, descestes das alturas, para nós, pobres criaturas, é Jesus. Quem tem medo dele? Quem tem medo de uma criança? De modo que a primeira lição que Deus nos dá é de que Ele quer ficar conosco, Ele nos procura, Ele nos chama, e Ele vem a nós como uma criança, como um menino, para dizer, não tenham medo. Não tenham medo. Interessante que Nossa Senhora, que é, digamos, o espelho de Jesus, ela, em Fátima, quando as criancinhas vêm lá na azinheira, Maria Santíssima disse, não tenham medo, eu não faço mal algum. É essa a ação de Deus. Deus, no seu amor por nós, Ele vem e diz, não tenham medo. Ou seja, confiem, entreguem-se. Eu só quero estabelecer amizade com vocês, só quero o amor, só quero essa comunhão. Deus nos procura, e nos procura de modo simples, como na gruta de Belém. Nos procura de modo despojado, pobre, humilde, para mostrar para nós esse amor infinito que Ele tem para conosco. Eu não faço mal algum. Não precisa arrancar o coração de ninguém e me oferecer. Eu não faço mal algum. Isso quem faz é o diabo. Não precisa fazer um despacho lá na esquina e colocar pipoca, milho, etc. Não precisa. Isso quem faz é o diabo.
Não precisa ter medo. Se você não usar tal cor, por exemplo, ou não comer tal comida, como fazem os orixás aí, exigindo por tantos anos aquela pessoa que fez a iniciação, etc. Tem medo que eu vou te colocar uma doença, vou destruir a tua família, tu vais perder o emprego e tudo mais. Não tenham medo. Ele não faz mal algum, pelo contrário, ele quer amar. Quer só o nosso amor. E é poderoso, é forte, é o vencedor, vence tudo, é rei. É esse Deus que vem a nós no Natal. Por isso nós devemos ter confiança, não? Devemos nos entregar a Ele, devemos ouvi-lo, devemos olhar o exemplo dele e devemos segui-lo. Mas para seguir a este rei, nós temos que nos abaixar também, como ele. Devemos ser pequeninos também. E ele mesmo nos diz: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Não entrareis se não vos converterdes. Não entrareis se não vos tornardes como crianças. Não entrareis. Guarde bem isso. Não entrareis. São Paulo vai dizer lá na frente: os idólatras, os efeminados, os adúlteros, esses não têm lugar no reino dos céus. Jesus disse: para vencer tudo isso, tornem-se crianças. Pronto. Mas é preciso se converter. É preciso ser humilde. É preciso saber enfrentar as consequências da humildade. É preciso enfrentar as consequências do amor. E tem sacrifício, perdão, acolhida. Preciso enfrentar. Humilhação, como ele, igualzinho, nada diferente. Seja como eu sou e pronto. Essa é a mensagem que o Natal nos traz. Nesse Natal, é um Natal diferente desse ano. Tivemos grandes dificuldades, isso todo mundo viu e participou, em toda parte, no mundo inteiro. Muitas humilhações, muitos sofrimentos, muito medo. Implantou-se um terror descomunal no mundo. E agora já estão implantando mais ainda outro terror, para que os homens vivam em pânico, num pânico irracional. Embora nós saibamos do problema sanitário, que é sério, não é brincadeira, não é falso, nós sabemos disso, mas o pânico, o medo, esse sim é irracional. Ou confiamos em Deus ou não confiamos. Nós sabemos que corremos riscos em todo lugar, não apenas por um vírus, mas em outras coisas. E vírus e perigos, até com relação à nossa própria vida física. Mas o pior vírus, e aí disse o Papa, é o vírus do pecado. Esse é o pior vírus. E desse nós muitas vezes não fugimos. É o vírus que está lá na pornografia, que está lá na vaidade, está lá na língua suja e a língua de serpente bífida, está na mentira. Esse vírus é ruim, está lá na sensualidade, o vírus que está lá naquela moda indecente, que está lá no descuido da educação dos filhos, que está lá na desunião dos esposos, no furto,
na fraude, na vaidade, no engano. Esse vírus do pecado é pior que todos os outros, porque esse leva para o inferno, leva as almas para o inferno, e as pessoas vão sorrindo com ele, agradando-se. O que fizeram do nosso Natal? Uma festa de bebedeira, muitas vezes com orgias, e esquece-se do principal, que é o Cristo que vem a nós, o menino que nos foi dado como dom do Pai para a nossa salvação. Natal é tempo, eu disse no início, de recomeço e de esperança. Esperança porque estamos diante de uma situação difícil, nós não podemos perder a esperança. Não deixemos que tirem de nós a esperança, porque o que fazem os meios de comunicação é tirar a esperança do povo, ou colocar a esperança do povo em coisas falsas. Não nos deixe tirar a esperança. Passamos um ano inteiro um combate contra a esperança, as pessoas sendo levadas ao desespero. E as consequências disso nós estamos vendo agora. Não deixem tirar a esperança de vocês. Isso não quer dizer ser imprudentes com relação à saúde. Tem que se preservar e ajudar os outros também. Não se brinca com isso. Mas não pode perder a esperança. Também não coloque a esperança num remédio que vão fazer ou numa vacina, como se fosse um Deus produzido às pressas. Queira Deus que realmente tenha a sua eficácia, e rezamos para que tenha. Mas não vai ser a solução de todos os problemas, porque o problema não está fora do homem, está dentro do homem, está dentro de nós. Vamos continuar brigando, nos maltratando, nos ofendendo a Deus, nos destruindo moralmente, fisicamente. Vamos ter esse cuidado. O que Deus quer de nós agora é responder a esse chamado dele que vem a nós com o nosso amor. Então, ou nós resolvemos logo a mudarmos de vida e valorizarmos o que Belém nos ensina, valorizarmos a vida, o amor, a família, o recolhimento, a igreja, a intimidade com Deus. Isso Belém nos ensina. E que a partir de agora tenhamos, pois, uma nova vida. É possível que nós cristãos tenhamos que suportar muitas perseguições. Já estamos suportando. Já estamos sofrendo por causa disso. Mas o problema maior está em nós não estarmos preparados para isso por causa da nossa displicência na nossa fé. Isso é que é ruim. E é isso que o diabo quer. Então procuremos ter uma vida mais cristã, ir mais ao encontro de Jesus, estabelecer realmente com Ele esta amizade pela oração, pelos sacramentos, pelo amor a nosso Senhor, pelo amor aos nossos irmãos, pelo amor à nossa igreja, pela firmeza na fé, dispostos a darmos a nossa própria vida por causa da fé, ou vivendo ou morrendo. Assim nós estaremos preparados para os novos tempos que estão surgindo por aí. Que Deus nosso Senhor nos abençoe, cuidemos da nossa vida espiritual, pensando sobretudo na vida eterna, que é o mais importante. Aqui na terra vamos espalhando esse amor, porque nós somos encarregados como cristãos de levar o amor de Deus para as pessoas.
cumpramos a nossa parte e que Deus seja tudo em todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos agora então de pé professarmos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus.